A paz do Senhor. Para você que está me vendo nesse momento, eu sou o diácono José. Meu nome é José Donizete, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Santos. E eu vim aqui neste momento para trazer para você uma mensagem da parte de Deus, que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, capítulo 18, e o versículo de número 30, que diz assim, ó: Então Elias disse tudo ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a Elias, e Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Nesse momento, nós acabamos de ler uma passagem que diz a respeito de um homem de Deus, um servo de Deus, um profeta que, vendo o pecado do povo, vendo que o povo estava andando conforme seus próprios pensamentos, profetizou que não choveria naquela nação. E ficou sem chover durante 3 anos sobre aquele lugar. E nós vemos que em certo momento esse profeta, o Elias, ele desafiou Baal e os seus profetas. A palavra do Senhor diz que Elias chegou até Acabe e desafiou ele para mostrar qual Deus responderia com fogo. E foi no Monte Carmelo. Então o estudo desse dia é as 12 pedras. Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Para nós entendermos bem, Elias profetizou que não choveria sobre aquela nação. E o Monte Carmelo era um monte usado como se fosse um santuário. Os cananeus, eles usavam o Monte Carmelo como se fosse um santuário. E nesse santuário, eles cultuavam os deuses daquela época. Os deuses que eles pensavam que eram responsáveis pelas condições do clima, o Deus que mandava a chuva, porque eles mexiam com agricultura, com plantações, então eles cultuavam esse Deus nesse lugar, para que chuva descesse sobre a terra e eles pudessem vender, eles pudessem comer através dos seus alimentos. E Elias profetizou que não choveria mais. Elias chama eles e desafia eles no território deles, que era no santuário que eles usavam para cultuar esses deuses. E nós lemos aqui que depois que Elias profetizou que a chuva não desceria mais, depois de passado um tempo, Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a Elias, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Todos nós já ouvimos falar a respeito disso, já vimos desenhos sobre isso, ilustrações e animações sobre isso. E eu quero dizer algo para você. Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Mas não foi porque os profetas de Baal subiram em cima do altar, pularam em cima do altar, e esse altar foi quebrando, foi desmontando. Não foi nada disso. Esse altar já estava quebrado, já fazia muito tempo, muitos anos. Desde o tempo do rei Jeroboão, esse altar estava quebrado. Esse rei, ele se desviou da sua fé. Ele pegou, e para rivalizar contra Jerusalém, ele inventou novas festas. Inventou festas parecidas com uma festa da Páscoa, daquele povo que era a libertação. E ele fez para si festas, imitando as festas feitas em Judá. As festas feitas pelo povo de Deus. Isso se encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículo do 26 ao 31. Foi dessa forma que o povo se desfez do altar. Foi desse jeito que o povo desfez o pacto com Deus. E foi nesse momento que o altar foi quebrado. Eles deixou o conserto. Eles deixou o conserto que eles tinham com Deus. Nós lemos em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, diz assim, ó: E Elias disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os seus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem ela. Então, nós vemos que aquele povo deixou o seu conserto com Deus.
Foi nisso que o altar foi quebrado. Foi isso que aconteceu. Quantos altares estão quebrados nos dias de hoje? Quantas pessoas estão deixando a sua comunhão com Deus, o seu pacto com Deus, por causa de coisas pequenas, de coisas vãs? E Neemias pegou 12 pedras e reparou o altar que estava quebrado. Edificou o altar que estava quebrado. Preste bem atenção na oração que Elias fez. O teu povo deixou o seu conserto, derribaram os seus altares, perderam a comunhão contigo. E eu quero dizer para você, Elias pegou 12 pedras para edificar esse altar. E o Senhor me deu um nome para cada uma dessas pedras. A primeira pedra que Elias pegou é a pedra que se chama fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia nos mostra que a fé é um fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Sem fé não tem como nós chegarmos ao Senhor. Sem fé não tem como ter comunhão com Deus. Sem fé não tem como nós termos intimidade com o Senhor. Nós temos que ter 3 objetivos em nossas vidas. Nós temos que determinar a nossa expectativa. Em quem nós esperamos? Em que nós esperamos? Nós esperamos num Deus que pode todas as coisas. Nós esperamos num Deus que pode mudar vidas e situações. Em que nós baseamos a nossa expectativa? Nós baseamos em que? Deus deu o seu Filho por amor às nossas vidas. Esse é um fundamento muito grande. E nós não podemos limitar a Deus. Esse é o terceiro ponto. O primeiro ponto, determinarmos as nossas expectativas. O segundo, basear as nossas expectativas naquilo que o Senhor é, na fidelidade de Deus. E a terceira, não limitar a Deus. Nós não podemos de forma alguma limitar o Senhor. A segunda pedra que Elias pega, ele pega essa pedra e coloca o nome dessa pedra de confiança. Nós temos que confiar no nosso Deus. Nós temos que confiar no Senhor. A Bíblia diz assim, portanto, necessitais de paciência, para depois de ter feito a promessa de Deus, possais alcançar a promessa. O nosso irmão Davi, em um dos seus salmos, ele escreve dizendo, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Confiar em Deus, confiemos no Senhor e nas suas obras. A terceira pedra que Elias pega, ele chama ela de oração. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Jesus, quando foi para o Getsemane com seus discípulos, ele disse para eles assim, ficai aqui enquanto eu oro. Jesus foi orar, Jesus buscou os discípulos para orar com ele e encontrou eles dormindo. E o Senhor diz, não podeis vigiar comigo ao menos 1 hora, não podeis orar comigo ao menos 1 hora. O que dizer de Davi? O que dizer de Daniel que orava? A quarta pedra, eu quero chamar ela de jejum. A quarta pedra que Elias pega, ele pega essa pedra e diz assim, essa pedra vai chamar jejum. Irmãos, Josafá, ele jejuou. Josafá, ele buscou. E Deus deu vitória para ele. Neemias, ele jejuou. Ele orou. E foi pedir permissão para o rei que existia naquele lugar para reconstituir os muros de Jerusalém que foram queimados. Nós vemos em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, que o Senhor disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Daniel, ele jejuou. Daniel, ele orou. Daniel, ele buscou. E Deus deu revelações para ele. A quinta pedra eu quero chamar de comunhão. Nós temos que ter comunhão com o Senhor. Temos que ter comunhão com os nossos irmãos. Porque sem isso não tem como trazer a presença de Deus para nossas vidas, para a nossa casa. Aquele povo de Atos capítulo 2, eles perseveraram todos unânimes em comunhão, em oração e no partir do pão. E aí isso trazia a presença de Deus para aquele lugar. A sexta pedra é compromisso.
Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus, Ele se manifesta de acordo com o nosso compromisso com as coisas dEle, o nosso compromisso com a Sua palavra. A sétima pedra está em buscar a santidade de Deus. A sétima pedra, Elias pega essa pedra e chama de santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus, Ele diz assim, ó, eu sou santo. Nós temos que ser santos. Nós temos que buscar a santidade de Deus. Nós temos que nos consagrar a nossa vida, santificar a nossa vida. O Senhor diz, sede santo, porque eu sou santo. Ser santo é ser separado. Santidade, buscarmos a santidade de Deus, é buscarmos sermos separados das coisas do mundo, separados dessas coisas que nos rodeiam. A oitava pedra é reverência. Nós temos que reverenciar o Senhor, reconhecer Ele como o único Deus. Quando Moisés teve a visão da sarça ardente, o Senhor disse bem assim, ó, tirai o sapato dos vossos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Busquemos a santidade de Deus. Busquemos ter reverência com o Senhor. A nona pedra é temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é reverenciar, é respeitar o Senhor, é reconhecer Ele como Deus. A décima pedra é a palavra. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. O nosso irmão Pedro disse para Jesus, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. A palavra do Senhor ilumina os nossos caminhos, nos dá sabedoria, nos mostra como é que nós estamos. A palavra de Deus é um espelho. Toda vez que nós olhamos para ela, nós vemos como nós estamos. A 11ª pedra é a convicção. Nós temos que ter convicção do Deus em que nós servimos. Nós temos que ter consciência do Deus que nós servimos. E a 12ª pedra é a unção. Nós temos que ter a unção de Deus em nossas vidas. A unção de Deus é na quebra-jugo. A unção de Deus faz as coisas acontecer. A unção do Senhor faz as coisas se moverem. Elias tinha tudo isso e mais ainda. A Bíblia diz que ele jogou água no altar. Da onde que ele tirou água, sendo que não chovia durante 3 anos? Elias pegou a água que ele tinha reservado para ele mesmo. A água para a sobrevivência dele. Ele pegou e jogou naquele altar. Ele ofertou para o Senhor o recurso da vida dele. Nós temos que fazer as coisas para o Senhor. Nós temos que pegar para o Senhor e fazer aquilo que significa algo para nós. Aquela água para Elias era o Isaac que era para Abraão. Qual é o nosso Isaac que nós temos que dar para o Senhor? A nossa vida, oração, comunhão, santidade. Nós temos que oferecer isso para Deus. Então não se esqueça, a primeira pedra era a fé. Não se esqueça disso. A segunda pedra era a confiança. A terceira pedra era a oração. A quarta, o jejum. A quinta, a comunhão. A sexta pedra era o compromisso. A sétima pedra é a santidade. A oitava pedra é a reverência. A nona pedra é o temor. A 10ª, a palavra de Deus. A 11ª pedra é a convicção. E a 12ª pedra, a unção. Nós temos que reparar esses altares que estão sendo quebrados. Nós temos que reparar nossa comunhão com Deus. Nós temos que fazer de volta o Senhor em nossas vidas. Então, nesse momento, eu quero dizer para você, repara o altar. Repara. Constrói de novo esse altar. Busca de novo a comunhão com Deus. Busca para que o fogo de Deus possa descer no nosso altar. Nós temos que buscar a comunhão de Deus. E aquela palavra que está em Levítico vai se cumprir em nossa vida. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Seja abençoado, seja abençoada em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.